Boa tarde. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 4. O maior mandamento. Bom, esse evangelho de hoje, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, esse sobre o maior mandamento, eu achei bem relevante esse trecho, quando ele diz que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. E diz que tudo que se faz ao próximo se faz contra Deus. Isso incomoda muito. Às vezes eu digo para o meu filho, eu disse: meu filho, que tem 8 anos, faça certo, que dá certo. Faça errado, que dá errado. Eu digo: filho, dou alguma orientação, faça isso. Aí ele diz: não faço. Eu disse: então tudo bem. Faça como você quiser, mas saiba, se você tiver certo, você vai receber bônus. Tua vida vai se tornar mais fácil. E se você não faz o certo e faz do seu jeito e dá errado, você vai receber o ônus do seu erro. Não como uma punição, mas como uma lição. Porque a criação, ela é perfeita. Tudo está funcionando em plena sintonia. Se você dessintoniza, vai ter problema. Se você pega um relógio com várias catracas funcionando, se uma começar a trabalhar diferente, ela vai começar a sentir. Você diz: não, o relógio vai parar. Mas antes de parar, pense que tem 10, 20, 30 catracas empurrando aquela que parou. Então ela deve, se ela fosse um ser sensitivo, ela estava sentindo dor. Por isso que quebra dentro da catraca. Por isso que empena o eixo onde a catraca fica, não é isso não? Ou trabalha tudo integrado, ou você sente dor. Pode ficar atento. A gente sempre fala isso, porque viver é em relacionamento. Relacionamento consigo, isso é uma vida religiosa, se religar. Relacionamento consigo, relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. Então eu tenho que estar para somar. Então toda vez que eu faço algo, eu sou essa catraca que funciona integrada a várias outras, que para. Na hora que ela para ou quer rodar do outro jeito, você tem 30 catracas forçando ela. Ou ela empena, ou ela quebra os dentes. Dói. Por isso que os espíritos falam: a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Quer dizer, quando ela começar a sentir a força das outras para cima dela, se ela retomar o caminho normal, vai tudo bem. Mas se ela não for, a probabilidade dela empenar ou quebrar os dentes é praticamente 100%. E perder o lugar, porque se o relógio parar, quando for ajeitar, ela vai estar empenada, o cara vai trocá-la por outra. Ela não presta mais. Então, esse é o primeiro mandamento. Se amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é o Criador, o Pai da criação, criou tudo integrado, é lógico que eu tenho que amar a Deus e amar ao mesmo tempo ao próximo. É isso que ele está dizendo. Tudo que eu faço ao próximo é o que eu estou fazendo a Deus, porque eu estou integrado na criação. Aí ele aprendeu a dizer assim para mim agora: mas pai, você está sendo manipulador.
Isso é terrorismo. Eu digo, filho, a vida é assim. É como dor, velhice, doença e morte. Ninguém escapa disso, não adianta. Numa encarnação. E quando a gente desencarna, a morte não existe. Mas sempre vai ter essa passagem. Não adianta fugir. Você tem que ver as coisas como elas são. E aprender a enxergar a felicidade que tem na realidade e não na fantasia. Você tem que aprender a olhar para a criação como um todo e se enxergar como parte dela e funcionar. Em cada momento da sua vida, você sadio ou doente, jovem fisicamente ou idoso, em qualquer posição que você esteja, você vai ter aquela função como uma bênção de Deus para o seu aprendizado. Você vai ter que ser o melhor possível em qualquer coisa que você estiver fazendo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E toda vez que você quiser inventar a roda, mudar o sentido das coisas, sabendo o que é o certo e indo pelo seu jeito que você sabe que não é o certo, vai dar errado. Você vai sofrer uma pressão muito grande e você vai quebrar. Renato, então eu devo me conformar com a minha vida do jeito que ela é? Ninguém está dizendo isso. Você tem que entender primeiro quem é você, que você é criado e tem um Criador que te criou no universo em que você está em integração, agindo em colaboração com tudo. É você respirando o oxigênio que foi feito pelas plantas e expirando o gás carbônico para as plantas respirarem o gás carbônico e transformarem em oxigênio de novo. É isso. É um ciclo de um precisando do outro. Renato, bota aí, por exemplo, situações comuns. Eu estou lendo agora o livro do Comedores Compulsivos Anônimos. E tinha uma senhora que quando ela entrou na Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos, ela dizendo, né, que ela tinha que ter honestidade absoluta com ela e com Deus. Ela tinha que se enxergar como ela era. E ela começou a ver que ela não se gostava. Ela tinha uma repulsa por ela mesma. Ela começou a ver, por exemplo, e ela assume na partilha do livro, que é um depoimento, por exemplo, que ela tinha uma mania, não só de comer muito, como de furtar qualquer coisa que estivesse vacilando, principalmente em mercadinho. Furtava, sempre furtava. E no dia que ela entendeu que estava num programa espiritual e que esse programa buscava fazer com que ela entrasse em recuperação e se tornasse melhor do que ela mesma, ela viu que ela tinha que fazer as reparações. Não adianta só enxergar. Se ela viu que estava fazendo uma coisa que era errada, ela tinha que reparar. Porque a reparação começava com ela, depois ia para o outro. É o 8º passo da programação de Anônimos. Fazer as reparações. Então ela, casada, toda a vida teve classe média alta, mas ela tinha essa mania de quando as coisas estavam vacilando, ela levava. E ela, uma hora que eu estou te dizendo, a catraca que funciona com mais 30, se ela não funcionar certo, ou ela empena, ou ela quebra. E se quer parar o sistema, quando for ajeitar, ela vai ser substituída. Ela tem que entrar no eixo. Aí ela, já pensou, ela ter que assumir, diz para o marido, para os filhos, que furtava.
e disse que ia para o mercantil falar com o gerente ou o dono para dizer que fazia aquilo e com um cheque para pagar por tudo que ela entendia que tinha furtado. Será que é fácil? Uma mulher, mãe, que furtava, descuidista, né? Tem uns que dizem que tem uma doença chamada cleptomania, acho que é isso, né? Que vê, esconde, leva. Não é assim? Ela não precisava não, era uma mania. Vacilou, ela levava. Besteiras. Às vezes tem criança que faz isso e cresce, não pode ver nada. Aí diz assim, mas a minha vida não prospera. Você é errado. Você não sai tomando, assaltando não, mas se vacilar, você leva. Acontece isso por aí ou não? Sem ninguém ver. Rapaz, a energia está tão cara. Se eu pudesse botar um miau lá em casa, ninguém visse. Ou se eu soubesse a senha da internet do vizinho, eu ia pegar. Ou se eu soubesse como piratear os canais das TV streaming, para que eu ia pagar? É como atravessar o sinal de trânsito no vermelho. Onde tem aquela máquina que fotografa, eu já vi, foi a luz do semáforo, a verde, quer queimar. Fica todo mundo olhando o vermelho, o amarelo e o verde apagado, e o pessoal não passa, porque tem medo de quê? Levar uma multa. Mas quando não tem a máquina, a probabilidade da pessoa, onde ela não vê câmera e não vê máquina, dela avançar o sinal, o índice de acidentes com pessoas que estão dirigindo veículos alcoolizados, drogados, e a pessoa pensa que não, mas foi só um pouquinho, não vale nada não. Eu já vi pessoas dizerem coisas assim, tão absurdas. Houve uma cearense que sofreu muita agressão do marido, que ficou deficiente, que é a Maria da Penha, né? E veio a lei Maria da Penha para a questão de violência doméstica. E criou-se, né, para os agressores, muitos ficaram com mais medo da Maria da Penha do que de qualquer outra coisa. E um dia eu vi um homem lá no interior, em Acaraú, ele dizia assim, não, lá no Acaraú estão matando, porque a pena é menor do que bater. Pô, olha aí, como é que pode isso? Está entendendo? Não é a mesma linha? Se ninguém está vendo, se a pena é menor. É aí, ó. É nas pequenas coisas. Outro dia, eu tenho um colega que ele tem um pequeno comércio. E ele era aquele filho, todos os filhos
foram trabalhar e passaram em concursos e para outros lugares, e ele era aquele filho assim que ficou com a mãe. Aí a mãe, depois enviuvou, aí ele fez uma casa no fundo da casa da mãe, teve os filhos no fundo da casa da mãe, aí montou um pequeno comérciozinho na casa da mãe. E quando a mãe dele faleceu, veio a questão da herança, né? Então os irmãos, o ideal era vender a casa para dividir o bem com todos os irmãos. Primeiro que ele se entregou logo com tudinho, porque ele não ia sair da casa. E disse que todos os irmãos tinham condição, mas ele era que não tinha, então ele que estava ali, ele que tinha que ficar com a casa. Eles não concordaram. Aí ele disse, não, deixa na justiça. Tem um amigo meu que é advogado e vai colocando lá e eu só saio daqui nas últimas. Aí disse que na justiça estava para vender. Ele disse, ora, quando eles mandam, eu disse a eles que, né, eles disseram que iam vender. Quando vem alguém aqui, eu estou em casa. Aí eu vou e digo um monte de coisa e a pessoa desiste. Para não vender. Essas coisas existem, gente. Vocês acham que está certo? Tá? Né? Mas a gente faz? O que é que a gente é capaz de fazer se ninguém vê? O que é que a gente faz que a gente acha que não é certo quando está só a gente? O que é que a gente já fez? De novo, viver é viver em relacionamento. Mas o relacionamento, ele foi criado para as coisas, uma coisa agir de forma colaborativa, de boa fé com a outra. Não foi? Mas toda vez que a gente acha que vai se beneficiar, pode ser uma besteira, como a mulher lá do mercantil. Às vezes até papel de embrulho, se vacilasse ela levava, para nada. Não, eu vou ser otário, é? Olha, de novo, ó, um monte de catracas funcionando. Uma coisa precisando da outra. Fazer o que é correto. Ter o rumo de funcionar. Se você for funcionar ao contrário, vai ter uma pressão para cima de você. Você não vê. Mas quando você perceber, a sua vida não tem nada. Nada prospera. Nada. Mas na tua boca, eu sou danado. Ou você é metida autossuficiente. Isso é um veneno. Que ninguém vive autossuficiente. Todo mundo precisa de todo mundo. E principalmente de Deus. Ou você é autopiedoso. É porque meus irmãos deram sorte. É porque, assim, né? Né? Ninguém gosta de mim. Todos me acham sujo e feio. Isso é mentira, rapaz. Você sabe o que é que você faz e o que é que você deixa de fazer. Mas a vida é justa. Outro dia eu vi, aqui é muito comum aqui no Brasil, né? Mas em outros cantos deve ser também, mas eu vi um vídeo mostrando uma situação interessante. Quando um caminhão que tem mercadorias tomba, o normal é o quê? O pessoal avança para saquear o caminhão, não é isso? Não? Ele virou um caminhão, o motorista preso na serragem, todo mundo correu, porque era televisão, saqueando as televisões, não foram nem olhar se o homem estava vivo ou não. Depois que saquearam as televisões, tudo, alguém foi atrás de ver se o homem estava lá ou não. Em outro canto eu vi, o caminhão tombou na pista, fechou 4 mãos. As pessoas pararam atrás, juntaram as caixas tudinho junto do caminhão, liberaram a via e foram embora. Que é o certo. Quantas vezes a gente olha e diz assim, todo mundo está fazendo, se eu não for fazer é porque eu sou o besta, o otário. Mas não, mas ninguém está vendo. Tá.
Quem está vendo? Quem está vendo? Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Não, mas eu sou um cara matemático, eu tenho que ver, ele tem que estar ali, como eu disse, tem que ser como o fotossensor com uma imagem, com um vídeo, eu tenho que ter o nome assim, Deus, com o olho filmando e Deus dizendo, eu estou vendo. Não. Faz. Eu olhando aqui para o Marcos, que é músico, eu lembrando de um filme, né? Que era um filmezinho de desenho, não sei se vocês viram, né? Que o cara era o cara mais famoso, né? Assim, era um filme até de morte, não sei se vocês viram esse filme, não sei se é Viva a Vida. Aí o cara era o mais famoso. E tinha um rapazinho que era fã do cara famoso, tipo um mexicano, o cantor mais famoso do país. E o pai dele tinha sumido, e ele achava que o pai dele tinha abandonado ele. Aí ele vai lá no plano espiritual e quando ele descobre, na verdade, esse mais famoso, teve um momento, ele trabalhava com o pai dele, teve um momento que esse cara se apropriou das músicas do outro e matou o outro e se tornou famoso e disse para a família que o outro sumiu, talvez com outra mulher. Só foi descobrir isso no plano espiritual. Ninguém via. Eu me lembro, Marcos, né? Antigamente, eu lembro quando eu fui assistir o documentário do Cartola, o pessoal vendia a letra da música. E o Cartola se tornou conhecido porque ele no morro ele tinha o dom de fazer a letra, mas ele vendia a música para sobreviver, mas ele exigia que botasse o nome dele na letra. Então, ele, antes o comum era vender sem botar o nome, e o Cartola dizia, tem que botar meu nome. Mas quantas pessoas não estavam, compravam uma produção artística e diziam que era dele sem ser? Quantas pessoas roubando a propriedade intelectual, né? Furtando. Ou isso não existe? Outro dia teve uma briga que durou bem 30 anos entre o Jorge Benjor e o Rod Stewart. O Rod Stewart, cantor famoso, mundial, aquele que canta Sailing, não é isso? I am sailing, não é isso? O Rod Stewart estava passeando aqui no Brasil. Aí num carnaval tocou um som do Jorge Benjor. Não sei se vocês viram essa história. Ele pegou o tom do Jorge Benjor e fez uma música para ele, mesmo tom, e fez sucesso no mundo todinho. Aí o Jorge Benjor, essa música é minha. Entrou com a ação, levou um monte de anos. Aí no final ele assumiu que realmente tinha copiado e fizeram um acordo e a indenização foi para umas obras de caridade. Anos negando. Aí, não, realmente eu ouvi e usei. É complicado, né? Sabe por que a gente está conversando isso? Que o evangelho é fora da caridade não há salvação. O que é a caridade aqui que eu estou dizendo? É você fazer o que você foi criado para fazer. Ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Identificar as suas fraquezas, os seus defeitos, as minhas fraquezas, os meus defeitos, e tentar ver e transformar. Porque é isso que o evangelho está dizendo. De novo, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Então, quando você faz uma coisa boa, tem um evangelho que é assim, é a Deus que você faz. Quando você faz uma coisa que não é boa, é a Deus que você faz. É muito fácil falar, a Deus é bem longe, eu quero saber é você. Quando ninguém está vendo, o que é que você faz? Só por hoje eu posso dizer que tem 6 anos que eu não ingiro nem droga lícita, nem droga ilícita. Porque o álcool é a droga lícita, né? Mas, se eu quisesse mentir para vocês, como é que vocês iam saber?
Ah, mas se eu não faço, é bom para mim ou para vocês? Primeiro para mim. Mas quantas vezes eu não já deixei nesses 6 anos de dirigir sob o poder de algum alucinógeno, como álcool? E quantas vezes a pessoa que ingere bebida alcoólica não acha que tem o controle do carro ou da moto? Tem um colega que ele gosta de usar bebida alcoólica e ele fica de moto. Ele fica muito ébrio, né? Quando ele está mesmo sem coordenação. E ele diz, ora, mas lá, aqui de Fortaleza, ele mora em Caucaia. Quando ele começa a beber é de manhã. Quando ele vai para Caucaia é 8 horas da noite, bebendo o dia todo. Só sai quase sem andar. Ele diz, ora, isso dá nada não, todo dia eu faço isso. É o famoso um dia a casa cai. Uma vez ele atropelou uma pessoa, mas ele disse que conseguiu fugir de carro, mas não, agora eu vou de moto. Aí quando chega em determinado canto eu pego uma estrada de areia e desvio e tal. Sim. Tanto é perigoso para você quanto para o outro. Mas por que faz isso? Também. No caso assim, acha que não vai dar em nada. É assim. Gente, não é precisa ser tão longe não. Às vezes a gente chega na casa de alguém, em casa, pronto, a gente chega em casa, aí tem o marido e a mulher, não tem uma doméstica, um copeiro, uma coisa do tipo. Aí levanta, e era para cada um, o marido, a mulher, o menino que não é mais criança. Era para cada um fazer o que com o seu prato de comida, no mínimo? Comer, fazer o quê? Lavar. Aí vai um para a esquerda, outro para a direita, e a pia ficando ali, para ter alguém para lavar. Aí diz, olha, nós não vamos lavar a fulana ali, ela não vai aguentar não, ela lava. Gaiato. Mas ele pensa que está fazendo gaiatice com a mulher, mas na verdade, de novo, ele está fazendo com quem? É com a mulher? É com quem? É com Deus. Eu passo por isso, gente. A gente tem que reconhecer, acontece. Aí de novo, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não tem enganar. O menino que diz que vai enganar o pai e a mãe. Ora, mas espera lá na frente. Ele está se enganando. A vida dele. Em toda porta que ele abrir, que ele não fechar, vai entrar uma ventania e vai destruir tudo que ele está pensando. De novo, o mundo é um moinho, né, lá? Vai destruir teus sonhos. Vai rodar, porque eles não estão com o alicerce na realidade. É fácil, não. Eu gosto de dormir de rede. Eu procuro levantar e desdobrar minha rede, botar. Tem dia que eu levanto, mas parece assim uma coisa, Deus diz assim, ó, a rede, deixa o teu lugar limpo e ajeitado. Aí às vezes eu saio e não faço. Eu fico olhando, depois eu fico pensando. Ô Renato, besteira é não, gente. Porque quando você chega em casa, tá cheio de rede espalhada, você não acha feio? Então para que você deixa sua rede espalhada? Ah, mas ontem eu fiz. Uma vez eu tenho direito, nós não temos direito nenhuma vez, gente. Ninguém tem direito de errar, não. A gente erra. Porque a gente tem que, de fato, reconhecer a nossa imperfeição e tentar melhorar, mas dizer que tem direito de errar, tem não. Não tem. Eu não acredito que tenha, não. Vocês acreditam. Ah, erro. Não, porque tem direito de errar, não. Você não tem direito de errar, não. Você erra, aí de novo, ó, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Você erra,
Aí quando a tua vida começa a não dar certo, começa a vir dor, o que acontece? Aí ou você sofre com autopiedade, ou você se sente o bichão, a bichona danadão, autossuficiente, e não vai dar em nada isso, só tua vida ficando um fracasso. Ou você se ajeita. Porque é a Deus. Eu estava num curso, lá na Igreja Batista Central, ele se chama Celebrando a Restauração Casais. Aí ele faz assim um triângulo, aí coloca o nome de Deus bem na ponta, aí bota o marido e a mulher do lado e do outro. Ele diz, quanto é isso, um casamento ou qualquer relação, ela se pauta bem quando está Deus em cima de tudo. E quando ela está melhor, quando o casal está mais perto de Deus. Ó, o Deus está na ponta, ó, mais perto o casal está mais junto, mais distante de Deus está mais distante. Então quando o outro faz uma coisa errada, não é para você se vingar dele. Você faz o que você tem que fazer, que é o certo, pensando que está fazendo para quem? Para Deus. Ele quer ser errado? Vai, cara. Quer ser errado? Seja, bicho. Estou dizendo que eu digo para meu filho de 8 anos, ele diz, você está manipulando, está querendo terror. Filho, por mais, dizia Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Eu vou sempre que eu puder te dizer, mas vai ter uma hora, cara, que eu não vou poder tomar o remédio por você. Eu não vou. O que eu posso fazer? Não posso. Responsabilidade é sua. Ah, mas eu me sinto tão culpado. Culpa não resolve nada. O que resolve é assumir a responsabilidade, fazer as reparações. Vai, não peque mais. Vai, não olhe, não faça mais aquilo. Muda. Ou muda, a questão das engrenagens do relógio, ou se muda. Ou muda, ou se muda. Ninguém, dizia meu avô, ninguém engana ninguém. O alheio chora o seu dono. Você acha que vai prosperar e aquilo ali só dá para trás. Não adianta. Filho que engana pai, pai que engana filho, um que engana o outro, não dá certo. Parece que dá, mas não dá. É só uma questão de tempo. Renato, mas eu já vi castelos, mas caem. Caem. É a famosa casa construída na areia, não é a casa construída na rocha. E não esqueça, uma hora ou outra o vento vem. Está fazendo tanto calor, Renato, nem vento, mas uma hora ele vem. Na hora que ele vier, leva seu castelo de carta. Sabe, é tão forte. Todo dia eu procuro fazer a minha parte. Todo dia eu procuro fazer a minha parte. E toda vez que eu não consigo fazer, não é só pedir perdão a Deus, eu tenho que reparar. Toda vez que eu não controlo minhas emoções, eu tenho que fazer o possível para chegar para a pessoa e pedir desculpa. É duro, mas eu não fiz. Se eu quebrei, ajeite. Meu filho passou por mim essa semana próxima passada, aí com o celular da minha mãe. Aí ele derrubou no chão e pegou de uma vez, não aconteceu nada não, espera aí. Eu olhei, estava trincado. Aí ele já ficou assim, que não, você, quando aconteceu uma coisa, ou porque você quis, ou porque você não quis, se você entende que você deu um prejuízo, você tem que ver, não esconder, mostrar, pedir desculpa e consertar. Foi, ele virou assim, quando levantou, nada não, bora olhar. Aí ele já foi, aí estava trincado, ele já achou assim, não, é porque é na proteção. Disse, vamos olhar, eu não sei. Aí disse, ok, peraí, menino, conversando, tu não vai lá na tua avó não dizer que tu derrubou o telefone dela e trincou?
Ele olhou assim, cara, não trincou, não quebrou, vai lá falar para ela. E aí, o que eu digo? Você diz que foi sem querer, que caiu, que quebrou, pede desculpa e... Você lembra que você ganhou um dinheiro aí de presente no Natal? Pois é, daquele dinheiro que você só fala de comprar brinquedo, você vai dizer assim, vó, eu vou com meu pai na semana, identificar se o que quebrou foi a proteção de tela ou foi a tela, e eu vou pegar do dinheiro que eu recebi e vou pagar. Ele olhou assim, né, porque sabe, reconhecer já é difícil. Chegar para o outro, mostrar e pedir desculpa, e ainda dizer que vai botar do jeito que estava. É difícil, gente. A gente sabe que não é fácil quando a gente acontece um negócio desse. Mas dá certo. Há muito tempo não existia CD nem DVD, nem era vinil. E no Japão eles desenvolveram os primeiros discos, Marcos. CD, não sei se você viu. Igual o CD, lembra do CD antigamente? Era o tamanho de um disco, de um long play. Aí você botava o aparelhão de CD, era daquele tamanho, ó. Aí eu tinha um colega que amava música. E ele estava lá com vários bichos daquele. Eu cheguei na casa dele, eu devia ser adolescente. Não trabalhava ainda, tá? Assim, que tivesse muito recurso, né? Aí eu fui conversar com ele ele já era bem mais velho do que eu, já era até aposentado, tal. Eu fui sentando na cadeira, cara, só sentia assim, tec. Sentei em cima do disco do show do Frank Sinatra no Japão. Japonês o disco. Imagina o preço disso. Quando eu vi, só assim, só sentindo, sabe? O bichinho faz assim, como fosse um vidro quebrando. Aí, opa! Eu já estava partido no meio. Ele olhou assim, eu vi, rapaz, me desculpa aí, não sei o quê. Aí, rapaz, eu quero pagar, ó. Ele disse, não, deixa isso pra lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí lá no fundo do meu coração, eu não fui nem atrás. Eu disse, pedi desculpa, fiquei todo errado. Isso que queria assim pagar, mas disse, não, deixa, acho que ele entendeu que o negócio era caro e que eu não ia poder pagar, entendeu? Mas lá no fundo do meu coração, eu fiquei aliviado, ó, porque ele não quis que eu pagasse. Vocês acham que eu estava certo? Eu acho que eu deveria ter tido uma intenção real e sincera de querer restituir. Mas o cara é rico. Meu irmão, não quebrei. Mas ele não disse que é nada, mas não quebrei. Ajeita. Já passou por isso, né? Lá no fundo, não deu em nada, ó. Aí a gente fica assim, me livrei. Mas você causou um dano. Lá no fundo, você queria que ele dissesse aquilo. Ele disse, ele foi generoso. Ele cumpriu o papel dele no mundo. Mas você deixou de cumprir o seu. Eu deixei de cumprir o meu. Ele já faleceu, faz tempo. Ele era já aposentado tudo. Gostava muito dele. Nunca alegou, nunca falou. Mas também eu nunca esqueci de que, na verdade, eu não tive a intenção sincera de reparar. Eu quebrei sem querer, mas fiquei aliviado porque me livrei do problema, ó. Quer dizer, estava numa boa funcionando, eu fui lá, quebrei. O cara estava numa boa, aguentou uma bronca. E eu saí, beleza, como se nada tivesse acontecido, porque ele me liberou. Quanto tempo eu fui entender, Renato? Você não quis, você não tem culpa.
no sentido exato, você não teve intenção. Você foi um displicente, você não teve intenção. Mas era para, se você entendesse esse evangelho de hoje, sobre a relacionamento saudável com a vida, de novo, ó, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Você tinha tido uma intenção sincera em reparar, mas não, depois que passou, que não passou nada, você deixou aquilo para lá. Você ficou a sensação de alívio. Mas o alívio, Renato, não era para sentir culpa, era para assumir a responsabilidade. Alívio mesmo era dizer assim: aconteceu isso e eu honrei a minha parte. São coisas curtas. A pessoa chama você para almoçar na casa dela, ou você vai lá na casa da sua mãe, ela faz café para você, faz não sei o quê. Custa nada levar um pão vez por outra, né? Vai almoçar, vai lá, compra um frango. Mas minha mãe não precisa, leva, é a tua parte. Ela não está sendo generosa, seja também. Mas a gente é o quê? Aproveitador. Aí é como se a gente tivesse, tu imagina 2 baldes cheios, né? É a nossa conta com Deus. A gente pensa que tirou do balde do outro, aí Deus vai tirar do nosso balde e dá para ele. Por que a mesa dela é sempre mais farta e a minha está só se acabando? Não é porque você podia ter dado lá porque quis, ele tirou da tua e deu, tirou e deu. Ele é que é o dono do banco. É justo demais, você bate uma hora, você apanha. Principalmente porque você não quer entender. Não é olho por olho, dente por dente. Mas muitas vezes, porque a gente é embrutecido, tem que passar pela mesma experiência. E é como aquele evangelho do cara que perdoou a dívida do outro, e ele foi atrás do que estava devendo a ele e mandou meter a pera, não foi? É a mesma coisa. Ele diz: ó, um dia eu vou tirar do seu bar, um dia alguém vai quebrar teu disco, viu? Um dia alguém vai roubar teu som. E é bom que você se lembre que você já causou dano ao outro e não fez nada. É assim. Poxa, Renata, então eu tenho que vigiar e orar muito, né, na minha conduta, os meus pensamentos. É para isso que nós nascemos. Nascemos para aprender a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Não tem idade para isso. De novo, espírita não procura culpa. Não sinta culpa. Não se sinta culpado. Assuma a responsabilidade. Repare. O Divaldo Franco conta uma história de uma mulher que, quando ela chegou lá na casa, na Mansão do Caminho, na casa espírita, o pessoal do atendimento espiritual, Marcos, a mulher chegava e todo mundo, vixe, aí sai de perto da mulher. Aquele pessoal espírita que diz que tudo é miasma e não sei o que, sabe? Tem gente de todo jeito. Aí o Divaldo, o que foi que houve? Aquela mulher disse para nós que ela se sente culpada e vive em aflição, porque na vida dela ela era prostituta, depois ela, de um tempo, ela cometeu vários abortos. Antigamente não tinha método contraceptivo fácil, né? Ela cometeu muitos abortos na vida dela. Então o Divaldo é cheio de obsessor em cima dela, né? Não? Vixe, aí o Divaldo, não, pois traga ela para cá para conversar com ela. Aí ela foi contar a história dela, que ela passou esse período na vida, fez muitos abortos, se sentia culpada. E num determinado momento da vida ela teve um câncer de útero e teve que fazer uma esterectomia, né? Tirar o útero e os ovários. E ela não podia ter filhos. E ela estava só e ela tinha um sonho muito grande de ter filho, mas não podia. E ela dizia: Divaldo, isso aí eu estou sendo punida, né, Divaldo, pelo que eu fiz, né, Divaldo? Eu não tenho jeito, eu já abortei. Aí o Divaldo disse: que conversa é essa, minha irmã? Como eu vou trazer de volta as vidas que eu tirei? Disse: irmã, você não vai poder voltar ao tempo.
Isso aí aconteceu, mas não foi com aquelas pessoas. Você destoou da vida, então restitui a vida. Como, Divaldo? Adote crianças. Você tirou a oportunidade de viver na vida dessas pessoas. Então dê a condição, porque naquele momento ali que ela foi, ela tinha conseguido outro patamar, ela tinha condições econômico-financeiras, tinha saúde, só que não podia ter filho, se sentia culpado. Eles acabam com isso, deixa a culpa para lá e assume a responsabilidade. Se você tem essa vontade tão grande de ser mãe, adote. Ah, mas eu tenho medo, esses meninos que adotam não sei o que, não sei o que. Tem várias formas de adotar. Tem a adoção direta, você pode com o seu dinheiro ajudar pessoas, crianças a estudar. Você pode fazer várias coisas. Assuma a responsabilidade por isso. Tá vendo? Nós não viemos para cá para brincar. Nós viemos para cá para assumir as nossas responsabilidades com a vida. Não é culpar-se. Não é culpar-se. É assumir a responsabilidade. Paramahansa Yogananda, um dos maiores nomes do yoga no mundo, foi quem divulgou o yoga e a cultura de meditação indiana pelo mundo, né? Porque ele foi para os Estados Unidos e lá era um canto de difusão. Ele tinha um mestre, chamava Yukteswar. Ele disse, mestre, que Yukteswar tinha vivido a vida dele, tinha casado, trabalhado, sustentado a família, tido filhos, e quando chegou a época de se aposentar, ele retirou, ele renuncia a isso e vai viver uma vida espiritual. Depois que ele deixou todo mundo colocado. Ou seja, ele nasceu e cumpriu o papel dele, ele não deixou o pessoal abandonado e foi ser um andarilho. Aí o Yogananda disse assim, mestre, eu não quero casar e ter filhos. Yogananda, meu filho, case, tenha filhos. Eu não quero, mestre. Yogananda, eu vejo que você nasceu para casar e ter filho. Não, mestre, eu quero ser um mestre e quero ficar no celibato. Ele diz, pois então, já que você nasceu para isso e você não quer, passe a cuidar de crianças. Aí pronto, Yogananda começa lá ainda na Índia a montar ashrams para educar crianças. Ele era responsável por isso. Ele disse, ninguém pode passar a vida sem ser responsável por nada. Você tem que assumir responsabilidades. Aí ele entendeu. Isso é mesmo, né? Tá vendo? Porque na cabeça deles assim, era muito mais fácil ficar isolado, né? Não, muito mais fácil. Vou ver só, que não dá trabalho. Mas ninguém nasceu para viver só. Quantas pessoas, isso é que é interessante, né? O que está bom pode melhorar ou pode se destruir. E o que está ruim pode melhorar. Porque quem chegou ao fundo do poço, ou degringola de vez ou sobe. Não tem mais para onde descer. Mas quem está em cima, todo dia tem que vigiar e orar, porque pode se perder. Então, essas questões de assumir a responsabilidade frente à vida, frente a Deus, elas são a essência do viver. Não se isolar. Nós vivemos em relacionamento conosco, com Deus e com os outros. Esse é o vigiai e orai. Olhar o que está se passando dentro de nós, assumirmos as nossas responsabilidades, fazermos o que nós viemos para fazer. Toda vez que a gente quiser se esquivar, prestar atenção e tentar reparar, que ali a gente já abriu uma vaga na vida. Nós não enganamos ninguém. Por isso,
Tenho gostado dessa frase do Chico, que é o Emmanuel que passou para ele, né? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não adianta vir para cá e ficar falando de Deus como se fosse algo distante da sua relação com você, com Deus e com a vida. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. De novo, olha esse final do trecho do Evangelho de hoje, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 5, ele diz: tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. E tudo que se faz a favor do próximo, no sentido de sermos o que nós fomos criados para ser, sem queremos aderir à preguiça, à irresponsabilidade. Tudo isso, quando a gente faz, é a Deus que a gente faz. O bem, por isso que a gente falou, né? Faça certo, que dá certo. Faça errado, que dá errado. Mais cedo ou mais tarde, dá errado. Muita paz e boa semana. E mais cedo ou mais tarde, dá certo, né? O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbe o teu coração, pode ser que a dor insista assim, tu escute e pode reagir. Abençoa o teu sofrer, Abençoa o teu sofrer, renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for Deus para te virar, se não for, não vai desarmar. Vai doer, mas também vai passar. Não procure te culpar. Outras portas vão se abrir, outras portas vão se abrir, e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá em mim. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for teu para te virar,
de Elizabeth Lacerda.